Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 6 de novembro, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de História e Geografia. Hoje, nós vamos trabalhar na página 135. Página 135 de História e Geografia. Vamos lá? Atividade. A avó de Marcelo tem 75 anos de idade e vive na mesma cidade desde criança. Ela escreveu uma carta ao neto para contar como era a cidade quando ela ainda era pequena. Letra A. Escreva nos espaços em branco o nome das figuras representadas e descubra o que ela escreveu na carta. A carta inicia da seguinte forma: Querido Marcelo, vivo em Vitória, aqui no Espírito Santo, desde que era uma menina. Essa é uma cidade bonita, embora eu ainda possa ver o mar. De onde moro, muita coisa mudou. Eu e as outras, o quê? Crianças, brincávamos nas ruas que eram de terra, sossegadas e estreitas. Poucos carros passavam por elas. Hoje a cidade cresceu, as ruas passaram a ser asfaltadas, surgiram largas avenidas com muito movimento de carros. O que mais? Ônibus, caminhões e trem, que levam pessoas e produtos de um lado para outro. Por causa dessas mudanças, as crianças brincam dentro de casa. Antes, ao redor da cidade, existiam muitas áreas verdes, além de plantações. As pessoas compravam pouca coisa em armazéns. Hoje há muitas lojas onde todos os produtos de que precisamos são vendidos. Sinto saudades do meu tempo de menina. Um beijo, vovó. Como era o nome da vovó? Vovó Rosa. Segundo ano, vovó Rosa escreveu essa carta há muito tempo ou há pouco tempo? Como você chegou a essa conclusão? Pouco ou muito tempo? Ela tem quantos anos de idade? 75. De acordo com o que ela descreve na carta, as mudanças que aconteceram com o passar dos anos, essas mudanças são atuais ou são fatos antigos? São mudanças atuais, né? Que vêm acontecendo com o tempo. Mas pela forma que a avó relata na carta, como que ela descreve as mudanças que vêm acontecendo, ela descreve as mudanças da cidade ao seu neto com base na realidade da cidade de hoje em dia. Então, ela escreveu essa carta há pouco tempo. Letrinha C. Complete o quadro escrevendo como era viver na cidade de Vitória no passado e como é viver nela hoje. Utilize as informações da carta da vovó Rosa. Então, quando a vovó Rosa era uma menina, o local de brincadeira das crianças, onde que era e onde que é hoje. Características das ruas, como que eram as ruas antigamente e como elas são hoje. E os locais de venda de produtos e mercadorias. Quando a vovó Rosa era uma criança, como que eram esses locais e como que é hoje? Muito bem. Página 137. Por que as paisagens mudam? Você já pensou como era sua cidade há muitos e muitos anos? É provável que muita coisa fosse diferente. Havia mais áreas verdes, menos casas e prédios, os rios não eram poluídos e menos pessoas moravam e trabalhavam ali. Observe a cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, em dois momentos diferentes. O primeiro momento foi no ano de 1927, o segundo momento em 2014.
são o mesmo local, é a Praça 7 de Setembro, em Belo Horizonte. Só que aqui em 1927 e aqui em 2014. Com o passar do tempo, a cidade cresceu e se modificou. O número de famílias aumentou, migrantes e imigrantes chegaram e as condições de vida das pessoas mudaram. Migrantes são pessoas que vieram de outras cidades para morar na cidade de Belo Horizonte. E imigrantes são pessoas que vieram de outro país. Então, assim, era preciso mais comida, mais meios de transporte, mais postos de trabalho, mais escolas e mais moradias. Então, foram construídos novos bairros, escolas, lojas, hospitais, postos de saúde. As avenidas foram alargadas para que carros e ônibus pudessem circular, transportando pessoas e mercadorias. Olhem como que está a cidade hoje em dia. Essa é a vista da cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Essa foto foi tirada no ano passado, em 2019. Agora, virando a página, esse crescimento também fez surgir novos tipos de trabalho e de trabalhadores. Por exemplo, quando as cidades eram pequenas, as pessoas iam a pé até pequenos mercados para comprar alimentos. Hoje, muitas cidades têm grandes supermercados com amplos estacionamentos. Olhem aqui, essa é a mercearia em Fortaleza, no estado do Ceará. Essa foto é do ano de 1953. Os armazéns como esse eram muito comuns até a metade do século passado no Brasil. Então, os supermercados, na época, eram armazéns e eles eram dessa forma. Hoje, olhem como são. Esse é maior que um supermercado comum, do que um mercado comum. Ele é um hipermercado, é um supermercado em tamanho maior. Ele foi construído para atender muitas pessoas ao mesmo tempo. Fica no município de Sorocaba, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Essa foto foi tirada no ano de 2019. Essas mudanças fizeram diminuir as áreas verdes das cidades. Então, com o passar dos anos, foram necessárias várias mudanças. Uma delas foi, ao invés de armazéns, a população adotou um outro modelo, que foi de supermercados, hipermercados. Então, eles precisavam de uma área maior para construir essas construções. Então, as áreas verdes foram diminuindo com o tempo. No campo, muitas fazendas transformaram-se em bairros e os agricultores se mudaram para áreas mais distantes, onde produzem os alimentos que abastecem a população da cidade. Segundo ano, isso não vai muito longe. Na nossa cidade aqui de Chapadão do Sul, esses bairros aqui da região do Esplanada, Esplanada 3, 4 e 5, aqui era tudo lavoura. A prof mora na Esplanada 3. Aqui era lavoura. Só que a cidade foi crescendo, e houve a necessidade do quê? De ampliar, de aumentar a área da cidade. Então, foram loteados, né? Essa área hoje, onde é o Esplanada 3, 4 e 5, que era lavoura, há 5 anos atrás era lavoura. Hoje é área de residência, são bairros da cidade de Chapadão do Sul. Então, vejam a mudança. A mudança não é só visível em grandes cidades, em cidades longe, mas na nossa cidade mesmo, nós podemos observar isso. Então, assim, mais estradas foram construídas, muitos caminhões foram fabricados para levar mercadorias de um lado para outro. Tantos veículos nas cidades e nas estradas aumentaram a poluição e acabaram o quê? Afugentando, espantando os animais para longe. Além disso, algumas indústrias, ao fabricarem produtos diversos, prejudicam o meio ambiente, emitindo fumaça e poluindo rios e solos.
Aqui são veículos na cidade de São Paulo, do ano de 2019, e aqui é uma indústria poluente na cidade de Paulínia, também no estado de São Paulo. Essa foto foi tirada no ano de 2017. Vejam só duas formas aqui, ó, de poluição do ar. Segundo ano, na página 139, nós temos lá atividades. Você vive em uma cidade grande ou pequena? Há muitos ou poucos habitantes? O que vocês acham? Nossa cidade é grande ou pequena? Há muitos ou poucos habitantes? Hoje a nossa cidade tem mais de 25.000 habitantes. Ela já foi bem menor. Ela cresceu bastante nos últimos anos, né? Mas ainda é considerada uma cidade razoavelmente pequena, comparada com outras cidades maiores, né? Nós não demoramos muito tempo para chegar da nossa casa até a escola, da nossa casa até o banco, da nossa casa até o centro da cidade. Mesmo a prof morando no Esplanada 3, com menos de 10 minutos, a prof consegue chegar ao centro da cidade, consegue chegar até a escola. Então, isso não acontece nas cidades grandes, onde as pessoas demoram, às vezes, até mais de 1 hora para chegar no centro ou no local de trabalho, né? Mas Chapadão cresceu muito. Número 2, segundo ano, na cidade onde você mora, existem grandes fábricas? Aqui em Chapadão do Sul, existem grandes fábricas? Não, né? A nossa cidade, ela é conhecida e reconhecida pela agricultura, pelas áreas plantadas de lavoura, né? Número 3, os rios da cidade onde você vive são limpos ou são poluídos? Isso é bom ou é ruim? Os rios que nós temos nas proximidades da nossa cidade são rios limpos e isso é muito bom, né? Agora nós temos um jogo. Vocês vão ao anexo 1 de História e Geografia e vão recortar as fichas. Essas fichas estão no anexo 1, na página 189 e na página 190. O título é Que lugar é esse? Então, vocês vão recortar todas elas, tá? Vão recortar na página 190 até aqui. Essa outra parte é anexo 2, nós não iremos utilizar hoje, certo? Depois que vocês recortarem, nós iremos fazer uma atividade com essas fichas. E essa atividade está na página 140. Diz assim na página 140. Escolha um par de cartas do jogo. Que lugar é esse? Que mostre o mesmo local. Então, vocês vão escolher um par. Um par são quantas cartas? 2 cartas, que identificam o mesmo local, certo? Depois que nós escolhermos, nós vamos utilizar esse par de cartas para nós resolvermos essas questões, para nós preenchermos essas questões. Por exemplo, se nós escolhermos, se nós escolhermos aqui, ó, Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, essa foto é do ano de 1880, e essa outra aqui trata-se da mesma praia, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2014. Então, a letra A pergunta, nome do local representado. O que nós vamos escrever? Praia de Copacabana, Rio de Janeiro. Os 2 momentos em que foi representado, ano de 1880 e ano de 2014. Letra C, um elemento que permaneceu igual. O que permaneceu igual? O mar, as montanhas, a areia. Um elemento que mudou. O que mudou? Várias construções à beira-mar. Um aspecto das imagens representadas que chama a sua atenção.
O que chama a sua atenção quando você compara uma imagem com a outra? A minha atenção fica focada na quantidade de prédios à beira-mar. Letra F, por que esse aspecto chamou sua atenção? Porque é uma grande quantidade de construções, né? Então, mudou completamente a paisagem aqui, ó. Olhem como que era e hoje como que está. Hoje hoje ainda há mais construções, porque já se passaram 6 anos desde que essa foto foi tirada, né? Agora, na número 2, vocês vão escolher um par de imagens em que a ação humana foi negativa. Então, nessa aqui, nós não vemos nada de negativo. Aparentemente, não. Mas e nessa aqui? Vocês se lembram dessa área da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, no ano de 2018, que houve o rompimento da barragem? Olhem o que aconteceu. Então, a ação humana foi negativa? Sim, porque houve o rompimento da barragem, houve contaminação do meio ambiente, houve várias e várias mortes. E a ação humana foi positiva? Por quê? Então, nessa aqui, foi positiva, porque houve a área da barragem, ela gerou vários empregos, várias pessoas trabalharam ali, então isso gerou riqueza para a população, né? Tinha fonte de trabalho, eles podiam trabalhar e ganhar o seu dinheiro ali, mas o lado negativo foi esse aqui que nós falamos antes, certo? Segundo ano. Então, hoje nós aprendemos um pouco mais sobre como eram as cidades antigamente, como elas são hoje, por que essas mudanças aconteceram, né? E o que pode acontecer de positivo e o que pode acontecer de negativo ao longo do tempo com essas mudanças.